Aquele sim para parcelar em 12 vezes sem juros parecia inofensivo. Um pequeno clique, uma assinatura. Mas o que ele não sabia era que estava assinando o seu próprio atestado de ruína financeira. Uma corda invisível atada parcela por parcela, em volta do seu pescoço. Neste episódio do Último Extrato, vamos mergulhar na história de Marcelo, um homem comum que, como milhões de brasileiros, caiu na armadilha da ilusão do parcelamento. Você vai descobrir como decisões financeiras que parecem pequenas e seguras podem escalar para um pesadelo incontrolável, transformando o sonho do consumo em uma avalanche de dívidas e desespero. Prepare-se para entender o verdadeiro custo da facilidade e os mecanismos que nos empurram para o abismo, parcela por parcela. Marcelo tinha 35 anos, formado em administração. Trabalhava como supervisor em uma empresa de médio porte há quase 8 anos. Sua vida era o retrato da classe média brasileira. Salário de R$6.000, apartamento próprio ainda sendo quitado, um carro financiado e aquela sensação constante de que estava quase chegando onde sempre quis. Era organizado, pagava as contas em dia e se considerava uma pessoa responsável financeiramente. A primeira corda da teia começou a ser tecida numa tarde de março de 2019. A televisão de 32 polegadas da sala começou a apresentar defeitos. Primeiro foram apenas algumas linhas verticais que apareciam esporadicamente. Depois, a imagem começou a cortar. Marcelo levou para o conserto, mas o técnico foi direto. Seria mais caro consertar do que comprar uma nova. Na loja de eletrônicos, Marcelo se deparou com uma Smart TV 55 polegadas, que custava R$2.400 à vista. O vendedor, percebendo sua hesitação, fez a pergunta mágica. Quer parcelar? Fazemos em 10 vezes sem juros. São apenas R$240 por mês. Marcelo fez o cálculo rápido na cabeça. R$240 era menos de 5% do seu salário líquido. Parecia perfeitamente administrável. Aquela sensação ao sair da loja foi quase eufórica. Marcelo se sentiu um gênio das finanças. Havia conseguido uma TV muito melhor do que precisava, sem comprometer seu orçamento. O valor mensal era irrisório e ele ainda teria 9 meses para se organizar financeiramente. R$240 por mês? Isso é troco, pensou enquanto dirigia para casa, já imaginando os filmes que assistiria na nova televisão. Mas aquela primeira parcela criou um precedente perigoso. 2 meses depois, o celular de Marcelo começou a dar problemas. A bateria não segurava a carga, o sistema travava constantemente. Novamente, na loja, a mesma pergunta surgiu. Quer parcelar? O smartphone custava R$1.800, mas podia ser dividido em 12 vezes de R$150. Marcelo nem hesitou, afinal já estava acostumado com a parcela da TV. A fatura do cartão chegava pontualmente, e o valor, embora crescente, ainda parecia administrável. Marcelo pensava, estou no controle. Mal sabia ele que cada parcelamento era um fio a mais, tecendo uma teia da qual seria quase impossível escapar. O problema é que o cérebro humano tem uma peculiaridade. Ele se adapta rapidamente ao que considera normal. Para Marcelo, ter parcelas mensais fixas se tornou o novo padrão. A TV foi parcelada, o celular foi parcelado, por que não parcelar outras coisas também? Em junho, decidiu fazer um curso online de gestão de projetos para alavancar a carreira. O curso custava R$3.000, mas a plataforma oferecia o parcelamento em 18 vezes de R$167. Marcelo justificou. Era um investimento em si mesmo, em seu futuro profissional. A parcela era pequena e o conhecimento adquirido certamente resultaria em promoções e aumentos salariais. Agosto trouxe uma oportunidade imperdível. A loja onde comprou a TV estava com uma promoção de móveis. Um sofá de couro que custava R$4.000 estava sendo vendido por R$3.200, com possibilidade de parcelamento em 16 vezes de R$200. Marcelo olhou para seu sofá antigo, de tecido desbotado, e não resistiu. É para casa, para o conforto da família, pensou. Setembro marcou o início de uma escalada mais perigosa. Marcelo descobriu que podia parcelar viagens. Uma escapada de fim de semana para a praia, que custava R$2.000, foi dividida em 10 vezes de R$200 no cartão de crédito. Trabalho tanto, mereço este descanso, justificou para si mesmo. Será que ele realmente calculou o impacto real desses pequenos débitos? A resposta estava nas contas mensais. Ao final de setembro de 2019, Marcelo tinha as seguintes parcelas ativas: R$240 da TV, R$150 do celular, R$167 do curso, R$200 do sofá e R$200 da viagem. Somavam-se R$957 mensais em parcelas fixas. Quase 20% de sua renda líquida estava comprometida apenas com essas compras parceladas. Mas o cérebro de Marcelo havia se adaptado.
Aqueles valores já faziam parte do orçamento mensal, como se fossem contas fixas de água e luz. O problema é que essa mentalidade abriu espaço para novos parcelamentos. Se ele já estava acostumado a pagar quase R$1.000 em parcelas, o que eram mais R$200 ou R$300? O final de 2019 trouxe as festas de fim de ano, e com elas, mais gastos. Presentes de Natal para a família foram parcelados, uma ceia especial foi parcelada, uma roupa nova para as confraternizações foi parcelada. Cada item individualmente parecia pequeno e controlável. Janeiro de 2020 chegou com uma fatura de cartão de crédito que fez Marcelo engolir seco, R$4.700. Pela primeira vez, ele considerou pagar apenas o valor mínimo. A parcela integral representaria mais de 70% de seu salário líquido, depois de descontadas todas as outras parcelas fixas que ele já tinha. Marcelo pagou R$2.500, entrando oficialmente no rotativo do cartão de crédito. Os juros mensais de 12% começaram a incidir sobre o saldo devedor de R$2.200. No mês seguinte, mesmo sem fazer nenhuma compra nova, sua fatura veio em R$2.464. Foi nesse momento que Marcelo percebeu algo assustador. Sua dívida estava crescendo sozinha. Mesmo pagando mais da metade da fatura todo mês, o valor total não diminuía. Na verdade, aumentava. Os juros do rotativo eram um monstro faminto que se alimentava do dinheiro que ele não conseguia pagar. Aquele extrato, com o saldo devedor quase dobrando por causa dos juros, foi o primeiro soco no estômago. Marcelo sentiu um frio na espinha. Mas o medo era um péssimo conselheiro, e ele tentou abafar a voz da razão com mais parcelas. A pandemia de 2020 trouxe um agravante que Marcelo não havia previsto. O home office gerou gastos extras. Ele precisou comprar uma cadeira ergonômica, uma mesa de escritório, melhorar a conexão de internet, adquirir um notebook melhor. Tudo, obviamente, foi parcelado. São investimentos necessários para manter meu emprego, justificava. Mas o verdadeiro desastre começou quando Marcelo descobriu os empréstimos online. Com a promessa de dinheiro na conta em 15 minutos, ele contraiu seu primeiro empréstimo, R$5.000 para quitar o rotativo do cartão principal. A ideia parecia lógica. Os juros do empréstimo eram de 8% ao mês, menores que os 12% do rotativo. O problema é que Marcelo não cortou o cartão depois de quitar o rotativo. Em menos de 2 meses, estava devendo novamente no cartão, além de ter que pagar as parcelas do empréstimo. Agora ele tinha 2 dívidas em vez de uma. A matemática começou a ficar cruel. As parcelas somadas chegavam a R$3.000 mensais. Sobrava apenas metade do salário para todas as outras despesas: alimentação, transporte, conta de luz, água, telefone, prestação do apartamento. Marcelo começou a usar o limite do cartão para comprar comida no supermercado. As discussões em casa começaram. Sua esposa Ana questionava os gastos excessivos, mas Marcelo sempre tinha uma justificativa. É temporário, preciso disso para trabalhar, são investimentos. A tensão conjugal crescia na mesma proporção das dívidas. As noites de insônia se tornaram constantes. Marcelo ficava acordado fazendo contas, tentando encontrar uma saída. Calculava e recalculava, mas os números nunca fechavam. O sorriso começou a sumir do seu rosto. Colegas de trabalho perguntavam se ele estava bem, mas Marcelo mantinha a fachada de que tudo estava sob controle. Em meados de 2021, Marcelo já havia contraído 3 empréstimos diferentes. O primeiro de R$5.000 para quitar o rotativo. O segundo de R$8.000 para quitar o primeiro empréstimo e parte do cartão novamente. O terceiro de R$10.000 para quitar os 2 primeiros e tentar reorganizar as finanças. Mas cada empréstimo trazia parcelas mensais mais altas. O terceiro empréstimo, que parecia a solução definitiva, criou uma parcela mensal de R$1.200 por 24 meses. Somado às outras parcelas que continuavam ativas, Marcelo chegou ao ponto em que pagava mais de R$4.000 mensais apenas em dívidas. A dívida de R$500 da diferença de uma conta atrasada se transformou em R$5.000 por não ter sido quitada e por acumular juros e multas. O nome de Marcelo foi parar no SPC e Serasa. Ele pegava empréstimos com juros altíssimos para pagar o mínimo de outros cartões. Um empréstimo pessoal com juros de 15% ao mês para cobrir o rotativo do cartão principal, que já estava em R$8.000. Marcelo tentou renegociar com os bancos, mas suas propostas eram sempre recusadas. Tentou vender alguns bens. O sofá que havia comprado parcelado foi vendido por menos da metade do preço. O celular novo durou apenas alguns meses antes de precisar ser vendido também, mas o dinheiro das vendas mal cobria algumas parcelas em atraso.
A situação chegou ao limite quando Marcelo descobriu que seu salário já não era mais suficiente nem para pagar as parcelas mínimas de todas as dívidas. Ele estava devendo em 5 cartões de crédito diferentes, tinha 4 empréstimos ativos, 2 financeiras cobrando produtos que havia comprado em lojas, e ainda a prestação do apartamento e do carro. O momento do colapso total chegou numa terça-feira de outubro de 2021. Marcelo estava no trabalho quando recebeu uma ligação do banco informando que sua conta estava sendo bloqueada por excesso de inadimplência. Simultaneamente, chegou uma notificação judicial de uma das financeiras. No mesmo dia, sua esposa Ana lhe entregou uma carta de separação. Não consigo mais viver assim, Marcelo. Você mentiu sobre as dívidas, escondeu empréstimos, usou meu nome sem permissão. Eu te amo, mas não posso afundar junto com você. Disse Ana, com lágrimas nos olhos, mas com a voz firme. Naquela noite, sozinho no apartamento que logo seria retomado pelo banco, Marcelo fez as contas finais. Devia um total de R$87 mil. Seu salário mensal líquido era de R$5.200. Mesmo se conseguisse dedicar todo o salário para pagamento das dívidas, levaria mais de 16 meses para quitar tudo, sem contar os juros que continuavam correndo. Mas o pior não eram os números. O pior era a percepção de que tudo havia começado com uma simples TV parcelada em 10 vezes sem juros. Uma decisão que parecia pequena, inteligente, controlada. Como é que R$240 mensais se transformaram em uma dívida de quase R$90 mil? A resposta estava na ilusão da facilidade. Cada parcelamento criava uma falsa sensação de controle financeiro. O cérebro humano tem dificuldade para processar o impacto cumulativo de pequenas decisões repetidas ao longo do tempo. É como o efeito dos juros compostos, mas funcionando contra nós. Marcelo havia caído na armadilha psicológica do presente hiperbólico. Valorizamos excessivamente os benefícios imediatos e subestimamos os custos futuros. O prazer de ter a TV nova na sala era imediato e tangível. O peso da parcela de R$240 era futuro e abstrato. Além disso, o parcelamento cria uma espécie de anestesia financeira. Quando dividimos um gasto em muitas parcelas pequenas, nosso cérebro não processa adequadamente o valor total que está sendo comprometido. É mais fácil aceitar pagar R$200 por mês durante 12 meses do que desembolsar R$2.400 de uma só vez, mesmo que o valor total seja exatamente o mesmo. O sistema financeiro se aproveitou dessas fragilidades psicológicas. O parcelamento sem juros é um chamariz poderoso, mas raramente é realmente sem custo. O preço dos produtos já embute os juros, e o consumidor acaba pagando por financiamentos que nem sempre precisa ou quer. Marcelo perdeu o apartamento, o carro, o casamento e quase perdeu o emprego quando a situação se tornou insustentável. Teve que se mudar para um quarto alugado, voltar a usar transporte público e começar um longo processo de renegociação de dívidas que levaria anos para ser concluído. Hoje, 5 anos depois, Marcelo ainda paga algumas das dívidas contraídas naquela época. Ele aprendeu da forma mais dolorosa possível que facilidade não é sinônimo de vantagem financeira, que pequenas decisões podem ter grandes consequências e que o parcelamento, quando usado indiscriminadamente, não é uma ferramenta de controle financeiro, mas sim uma armadilha disfarçada de oportunidade. A história de Marcelo não é única. Milhões de brasileiros vivem situações semelhantes todos os dias. A cultura do parcelamento está tão enraizada em nossa sociedade que perdemos a noção do valor real das coisas. Compramos não pelo que podemos pagar, mas pelo que conseguimos parcelar. A verdade é que toda facilidade tem um preço, e quando esse preço não é cobrado imediatamente, ele volta com juros. O parcelamento pode ser uma ferramenta útil quando usado com parcimônia e planejamento, mas torna-se uma arma de destruição financeira quando vira hábito. Para muitos, como Marcelo, aquele foi o último extrato.